Olá, crianças, eu sou o tio Rodolfo da Assembleia de Deus Ministério Monte Sinai e hoje nós estaremos estudando a lição de número 10, lição do primários. E vamos ler o nosso tema que se encontra lá em Marcos. Vamos pegar a nossa Bíblia, se encontra lá em Marcos 4 e vamos ler o versículo de número 39. Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento o aquietou e houve bonança. Crianças, hoje nós vamos ter uma participação especial. A tia Carol vai estar contando a história para vocês. Fique ligado. Olá, crianças! Bom dia, paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Carol, prima do tio Rodolfo, e hoje eu vou contar a história para vocês. Vamos lá? Os milagres que aconteciam em diversas situações diferentes, para cada história que você ouviu e aprendeu através desse trimestre. Jesus nos ensina lições para a vida, pois a sua palavra produz frutos, e muitos passaram a crer porque apenas ouviram falar das obras do Mestre. Essa lição nos traz uma mensagem de esperança, fé e convicção de que Jesus cuida da nossa saúde, cuida das nossas dores e Ele é o nosso protetor. Essa história fala de um milagre que aconteceu quando Jesus precisou descansar. Naquele dia, Ele dispensou a multidão e viajou para outro lado do lago. Dentro do barco, Jesus repousou e os discípulos continuaram acordados. De repente, levantou-se um grande temporal. Os ventos eram muito fortes, tão fortes que faziam com que as ondas subissem alto e enchessem o barco de água. Era um momento de desespero que os discípulos enfrentavam. Não sabiam como agir diante daquela tempestade. O pior poderia acontecer e eles tinham consigo o Mestre Jesus dormindo. E agora? Como resolver aquela situação? Não se vê outra saída a não ser acordar o Mestre Jesus. Os discípulos se dirigem a ele e o despertam. Mostram a tempestade e a situação deles dentro daquele barco. Perguntam se ele vai deixar que pereçam. Os ventos eram fortes. Nós vamos afundar nesse barco se o Senhor não nos socorrer, diziam eles. Ele despertou e sua ação foi imediata. Falou ao vento que se aquietasse e disse ao mar que se calasse. Naquele instante, houve uma grande bonança. Imaginem só o espanto que haviam sobre eles quando presenciaram o tamanho milagre, mas Jesus dirigiu seus discípulos e perguntou-lhes: se ainda tendes fé, por que precisaram me despertar em meio ao temporal? Eles conversaram entre si, querendo entender quem era este homem que até o vento e o mar lhe obedecem. Milagres não se explicam. Eles simplesmente acontecem. Jesus nos mostrou, os discípulos, que tudo é possível ao que crê. Situações acontecem para que fosse glorificado o nome do Senhor Jesus e todos pudessem entender que Deus lhe concedeu autoridade para fazer as suas obras e anunciar o seu reino. Ele criou aos céus e terra, ele colocou limites no mar e ordena aos ventos a sua voz. Por isso cuidou de todos que estavam dentro daquele barco e não deixou ninguém perecer. Entre várias histórias de milagres que ouvimos através das Escrituras, através da Bíblia, Espero que vocês tenham gostado. Milagre não se explica, ele simplesmente acontece. Jesus mostrou aos discípulos que tudo é possível ao que crê. A situação aconteceu para que fosse glorificado o nome do Senhor, Jesus, e todos pudessem entender que Deus concedeu autoridade para fazer as suas obras e anunciar o seu reino. Ele criou os céus e a terra e colocou limites no mar e ordena aos ventos a sua voz. Por isso, cuidou de todos que estavam dentro do barco e não deixou que ninguém se perdesse. Entre várias histórias, essa é mais uma que nós temos para guardar no nosso coração. E vamos orar para finalizar a aula de hoje?
Amado Deus, glorioso Pai que está no céu, estamos aqui em Tua presença, te agradecemos pela vida de cada um dos Teus filhos que assistiu a essa aula, Deus amado. Vai entrando com providência, Pai, vai entrando com socorro, Pai. Escuta a voz dos Teus filhos, Pai, escuta o clamor de cada um deles, Pai querido. Te agradecemos, Pai, pela vida deles, Pai, que essa pandemia possa acabar e logo, logo possamos estar todos juntos, Pai, para louvar e engrandecer o Teu nome, Deus querido. Pois sabemos que tudo é possível que crer, Deus querido. Que nós possamos confiar em Ti, Pai, e descansar, Pai, pois tudo está em Tuas mãos. Te agradecemos pela aula de hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém. E essa foi a nossa historinha de hoje, tá bom, crianças? Não se esqueça, nosso Deus continua fazendo milagres, tá bom? Um grande beijo pra vocês. Tchau! Semana que vem estamos de volta. Fique ligado. Assista a nossa aula.